Eleições 2010, segundo turno. Dizem que eleitor pensa, é claro, na hora do voto, mas quem é político, quem tem a experiência política, da vida política, pensa mais à frente. Nosso convidado, o deputado Bruno Covas, uma satisfação recebê-lo aqui. Prazer é todo meu falar com você, falar com o internauta. Obrigado pelo convite. É verdade, os políticos pensam mais à frente. O senhor já está em 2011. Não, veja, política é uma carreira mesmo, você vai colhendo, mas para isso você precisa plantando, semeando. Não é que a gente está pensando somente na próxima campanha. É que a gente sabe que os atos de agora eles vão ter consequência, nós vamos ser cobrados pela nossa coerência, pelo que a gente fez ou deixou de fazer nas próximas campanhas. Então a gente já sabe que nós estamos sendo fiscalizados, tem que ser assim mesmo, né? Então é natural. Agora, é claro que se você fica só pensando na próxima campanha, se você ficar pensando só em fazer média, em agradar todo mundo, enfim, você não vai conseguir botar o dedo na ferida, você não vai conseguir resolver problemas estruturais. Então também não dá só para ficar pensando na próxima campanha, senão você não consegue governar e resolver problemas que outros não resolveram. A pergunta até falava nesse aspecto, exatamente como bem explicou. Ou seja, os olhos estão sempre à frente. A gente pensa nas 24 horas, mas os senhores sempre estão mais à frente nesse aspecto. Esse resultado, que efeito pode produzir? Olha, acho que é um resultado esperado, um governo que é muito bem avaliado. Quer dizer, a oposição teve dificuldade em inserir um novo programa, uma nova proposta para o país, sabendo que o presidente estava muito bem avaliado, que a economia vai muito bem, né? Foi difícil explicar às pessoas, o resultado mostra isso, que a economia vai bem pelo que foi implementado no governo PSDB, pelo que foi feito no governo Fernando Henrique, pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, pela recuperação da credibilidade do país lá fora, com o exterior, com pagamento de dívida. Então, a gente tem dificuldade de fazer isso, quer dizer, faltou conseguir conversar com o eleitor e, portanto, precisamos repensar, se a gente quer, daqui a 4 anos, assumir o governo federal, em conseguir estabelecer esse diálogo, seja com a vinda de novas lideranças para o partido, seja com a renovação dos quadros partidários, seja com atuações nos 8 governos estaduais que a gente deve ter dentro do partido. Quer dizer, vamos governar aí uma área do país que corresponde a 47% do eleitorado. Então, há a possibilidade de agora governar, mesmo não no governo federal, mas conseguir dialogar com a sociedade durante esses próximos 4 anos. Por que foi difícil o eleitor não compreender esses aspectos? Houve, talvez, da equipe de marketing político, algum tipo de ruído? O senhor acredita nisso? É complicado, né? É claro que numa derrota os erros se sobressaem muito mais em relação aos acertos. O partido não teve nenhum problema de divisão interna, então não dá para dizer que foi um problema de lideranças partidárias que trabalharam contra, enfim. Acho que não tivemos capacidade de convencimento, não tivemos capacidade de conseguir conversar com as pessoas, enfim, não conseguimos montar uma frente ampla e necessária para conseguir dialogar com mais dos 44% que foi o candidato José Serra conseguiu atingir. Agora, dizer se o programa de TV, se a cor azul estava mais que a cor amarela, enfim, eu não sou marqueteiro político, eu não sei dizer, mas acho que também com o programa a gente conseguiu chegar aos 44%. Então também não dá para dizer que foi somente de erros que a gente viveu nessa campanha. Aliás, as pesquisas indicavam que nem segundo turno teria. E conseguimos levar a disputa para um segundo turno. Conseguimos vencer em estados importantes como São Paulo, Minas Gerais, agora no segundo turno, Goiás, Pará, enfim. Então o partido também não foi só de erros. Acho que agora é pensar de que forma se posicionar em relação ao governo, de forma bancada no Congresso, no Senado. Nesses últimos 8 anos, até porque o presidente Lula se apoderou do programa econômico do PSDB, quer dizer, o próprio presidente do Banco Central saiu dos quadros partidários do PSDB, o partido adotou uma posição de não atacar aquilo que defendia, mas não conseguiu demonstrar isso para a população, né, que o sucesso desse governo se deve àquilo que foi gestado e elaborado pelo próprio partido. Tua família é um berço político, o teu sobrenome é reconhecido em todos os pontos do Brasil. Menino ainda, você tinha esse contato com sucessos e insucessos? A política é feita assim? Você se recorda desse tempo? A política sempre esteve ali junto contigo e a chama política te iluminou o caminho? Sempre.
Meu avô se dedicava a isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a família inteira para ter um parente. A minha avó para ter um avô, a minha mãe para ter um pai, minha avó para ter um marido, a minha mãe para ter um pai, eu para ter um avô. A gente foi obrigado a saber o que é política, a fazer política, a se filiar, a fazer campanha, porque ele passava 24 horas na rua. Então, desde muito criança eu me lembro fazendo campanha dentro da escola, levando material para discutir com os professores, com os pais dos amigos, com os amigos, participando do Clube dos Tucaninhos, da Juventude do PSTB. Então sempre foi algo muito presente na minha vida. Não foi nenhuma novidade quando eu fui candidato pela primeira vez, enfim. Então sempre foi algo que eu pensei, planejei. Fiz faculdade de Direito e Economia, porque eu já achava que eram faculdades importantes para quem segue a vida pública. Eu fui me programando para enfrentar o desafio de ser candidato, para enfrentar o desafio de exercer um mandato eletivo. E ele, meu avô demonstrava e dizia muito bem, né, dava exemplos dentro de casa. Eu acho que foi o exemplo que eu aprendi dentro de casa que me motivou a fazer política, sem sombra de dúvida. Deputado Bruno Covas, falando do governador Mário Covas, de tantos momentos que o país viveu com o nome dele. Jovem Pan agradece a presença aqui em nossos estúdios, falando de política e falando aí bastante do que virá aí em termos políticos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, aproveitar a oportunidade para deixar o meu site para que o internauta possa visitar, que é o brunocovas.com.br, e parabenizar vocês por esse programa. Bom, repita o site. brunocovas.com.br. Jovem Pan Online Eleições 2010. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.